Patrícia Abravanel se emocionou profundamente após uma declaração tocante de Nicolas Ferreira. A apresentadora não conseguiu segurar as lágrimas durante a transmissão ao vivo, tornando o momento ainda mais marcante. O auditório estava iluminado com cores vibrantes, refletindo a energia alegre que sempre marcou os programas da família Abravanel. Patrícia Abravanel, vestindo um elegante vestido azul, sorria enquanto a plateia, animada, saudava. Boa noite, Brasil. Ela continuou com entusiasmo. Hoje temos um convidado muito especial, um jovem que tem se destacado na política, na comunicação, principalmente na defesa de seus valores e da fé. Com muito carinho, recebam Nicolas Ferreira. A plateia aplaudiu intensamente enquanto Nicolas Ferreira adentrava o palco. Ele vestia um terno preto, exibia um semblante confiante e um sorriso sincero. Caminhou até Patrícia e a cumprimentou com um abraço amigável. Obrigado, Patrícia. É uma honra estar aqui com você e com essa plateia maravilhosa, disse ele. A honra é minha, Nicolas. Seu nome tem sido muito comentado ultimamente, e eu queria saber, como você lida com tanta exposição, ao mesmo tempo, se mantém tão firme em seus princípios? Perguntou ela curiosa. Nicolas sorriu e respondeu. Eu costumo dizer que, quando a gente tem uma base sólida, nada nos derruba. E essa base, para mim, é Deus. Ele me guia em todas as decisões. Muitas vezes sou criticado, mas eu não vivo para agradar os outros. Vivo para fazer o que é certo. A plateia explodiu em aplausos. Patrícia assentiu, admirada. Isso é muito bonito, Nicolas. Mas me diga, como foi sua jornada até aqui? Você sempre quis entrar na política. Nicolas riu levemente. Olha, Patrícia, na verdade, eu nunca imaginei que estaria onde estou hoje. Eu era apenas um jovem comum de Belo Horizonte, estudava, trabalhava, sonhava. Mas via tantas coisas erradas acontecendo no nosso país e aquilo me incomodava. Decidi que precisava agir. Aos poucos, fui encontrando meu caminho, falando o que pensava, defendendo aquilo em que acredito. Com o tempo, as pessoas começaram a me ouvir. E como foi para sua família ver essa transição? Eles sempre te apoiaram? Perguntou Patrícia, interessada. Nicolas olhou para o público por um instante antes de responder. Nem sempre foi fácil. Minha família sempre me deu uma boa base, mas a exposição pública é algo muito desafiador. No início, minha mãe ficava preocupada com as críticas e os ataques, mas meu pai sempre dizia: Filho, faça o que é certo e Deus cuidará do resto. E foi essa frase que me sustentou nos momentos mais difíceis. A plateia silenciou por um instante, absorvendo a profundidade daquelas palavras. Patrícia sorriu e tocou no ombro de Nicolas. Seu pai parece ser um homem muito sábio. Isso me lembra muito meu pai, Silvio Santos. Nicolas olhou para ela com admiração. Patrícia, eu preciso dizer algo. Silvio Santos é uma inspiração para mim. Ele é um exemplo de homem que construiu tudo do zero, sempre com humildade, trabalho duro e respeito ao próximo. Mais do que um comunicador, ele é um líder, uma referência. Ao ouvir aquelas palavras, Patrícia não conseguiu conter a emoção. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ao levar a mão ao rosto, a saudade do pai bateu forte. A plateia percebeu a emoção e se comoveu junto. Pai é um patrimônio, disse Patrícia, com a voz embargada. O jeito que você falou dele me tocou muito, Nicolas. Eu sei que ele é um exemplo para muita gente, mas ouvir isso de você, com tanto respeito e admiração, me deixa profundamente emocionada. Nicolas segurou a mão dela e disse com firmeza. Ele é um homem que deixou o legado gigante. Mais do que um ícone da televisão, ele sempre foi um exemplo de caráter. Se hoje o Brasil tem um dos maiores comunicadores da história, é porque Deus colocou Silvio Santos aqui com um propósito. A plateia explodiu em aplausos novamente. Algumas pessoas também enxugavam as lágrimas. Patrícia, ainda emocionada, respirou fundo e sorriu. Obrigada, Nicolas. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. A energia do momento era palpável. O programa seguiu com mais conversa, risos e histórias, mas aquele instante de emoção ficaria marcado na história do programa. Com sua fé inabalável e palavras sinceras, Nicolas havia tocado não só Patrícia, mas todos os que assistiam.
Naquele instante, a televisão brasileira viveu um de seus momentos mais autênticos e inesquecíveis. O estúdio do programa de Patrícia Abravanel estava em clima leve e descontraído. Nicolas Ferreira continuava sua participação, compartilhando suas experiências e opiniões com bom humor e energia. O público acompanhava cada palavra atentamente, e Patrícia, como sempre, conduzia a conversa com simpatia. Nicolas, você é muito novo e conquistou tanto espaço na política e na comunicação. Como foi isso? Sempre quis estar nesse meio. Perguntou Patrícia, curiosa. Olha, Patrícia, se eu disser que sonhava com isso desde criança, estaria mentindo. Nicolas riu. Mas eu sempre fui muito curioso e interessado por política. Desde novo, via como as decisões do governo impactam a vida das pessoas, principalmente das mais simples, e percebi que precisava fazer algo a respeito. Patrícia assentiu interessada. E você sempre teve esse jeito direto de falar? Por quê? Olha, você não tem papas na língua. Nicolas sorriu. Sempre fui assim, meio sem filtro. Mas, com o tempo, aprendi a refinar o discurso. Acho que as pessoas gostam da verdade, mesmo quando ela é dura. E, sinceramente, a gente precisa de mais sinceridade no Brasil. O público aplaudiu, concordando. Patrícia sorriu e decidiu levar a conversa para um lado mais pessoal. E a sua família, Nicolas? Como eles lidam com essa sua exposição? Olha, é um desafio. Minha mãe fica preocupada, é claro, mas ela sempre me apoiou. Eu venho de uma família muito simples e foi com muita fé e trabalho que conseguimos superar dificuldades. Então, sempre me lembro de onde vim e de tudo que Deus já fez por mim. Ao mencionar Deus, Nicolas mudou ligeiramente o tom, ficando mais introspectivo. Ele olhou para a plateia e continuou. E, por falar nisso, quero aproveitar para dizer que uma das pessoas que sempre me inspirou, mesmo sem me conhecer pessoalmente, é o seu pai, Patrícia. Ela arregalou os olhos, surpresa. Meu pai. O Silvio. Sim, Nicolas sorriu. Seu pai é um homem incrível. Eu cresci vendo o Silvio Santos na televisão e sempre admirei a história dele. Ele é um exemplo de persistência, de inteligência, acima de tudo, de fé. Porque ele nunca deixou de acreditar, nunca deixou de confiar em Deus. Patrícia, que sempre se emocionava ao falar do pai, sorriu comovida.